Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça, a esperança e o amor de Deus esteja conosco, mais essa escola dominical, mais esse momento de buscarmos a orientação de Deus para a nossa vida. E não tem como, o bom dia da Simone é o primeiro, né? E bom dia, Simone, que Deus te abençoe aí. Irmão Luiz Otávio e a irmã Carmen estão conosco. Bom dia, Priscila, que bom você estar aí conosco. Maria Domingos, que bom que você e o Sebastião estão aí conosco nessa manhã. E vamos seguindo em frente. Nós estamos agora buscando a orientação de Deus nesta manhã. Cada irmão e irmã que for entrando aí, um bom dia para vocês. E, na medida do possível, a gente vai registrando a participação de cada um e de cada uma, tá bom? Se você puder, meu irmão, minha irmã, deixar registrar a sua participação, deixar o seu joinha, o seu coraçãozinho aí, para a gente saber que você está conosco e saber que não estamos sozinhos nessa manhã. Mas graças a Deus que Deus vai nos dando ferramentas e meios para que a gente se encontre e que a gente esteja juntos e juntas, né? Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto, que será transmitido ao vivo, mas também será presencial para aqueles que quiserem e se sentirem à vontade para vir ao culto. As portas da igreja estarão abertas para receber a todos e todas que quiserem vir, com todos os protocolos de segurança sendo observados. Está também conosco aqui a nossa irmã Marciana Fioriti, lá de Joinville. Minha irmã, graças a Deus pela sua vida e participação aqui conosco. A irmã Maria Cristina Castilho. Irmã Marina, Cristina, tudo bom contigo aí? Graças a Deus tê-la aqui conosco, né? Vamos orar, buscando a bênção de Deus sobre o nosso estudo nessa manhã. Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos presenteia agora, com essa manhã ensolarada, essa manhã que nos possibilita estar juntos e juntas nessa transmissão, buscando a tua orientação através da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Lineu, que se dispôs a ministrar a nós a tua palavra nessa manhã. Abençoa ele ricamente, sempre dando sabedoria e entendimento da tua palavra e experiências de vida que possam aumentar a nossa fé, aumentar a nossa confiança em ti. Nos ajuda, ó Deus, abre o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a tua palavra no dia de hoje. Esteja com cada irmão, com cada irmã, com cada família que se encontram diante de ti nesse momento. Abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui também registrando a participação da Dulce. Bom dia, Dulce, família. Que bom que você está aí conosco, né? Irmão Lineu, eu estava pensando e lembrando essa semana, a irmã Cecília aqui também, ó, irmã Cecília Vieira. Cecília, um abraço. E também a Edith aqui, está aqui conosco, uma Edith lá de São Carlos, está conosco. Bom dia, minha querida, que Deus te abençoe também. Eu estava lembrando, Lineu, que esse ano foi totalmente, ou está sendo, né? Como ainda não terminou o ano, esse ano está sendo totalmente atípico na nossa experiência de vida. Mas eu estava lembrando que ao final do ano passado,
no final de 2019, como é de costume de todos, a gente faz muitos projetos de vida, projetos profissionais e projetos também para a igreja. E eu lembro que eu fiz 2 projetos, eu tinha 2 projetos, ou dentre muitos projetos, eu tinha um projeto pessoal e um projeto para a igreja, ou vários projetos para a igreja. O primeiro projeto pessoal, talvez agravado, porque eu poderia ter começado desde janeiro, e a gente nunca faz do jeito que a gente planeja, mas agravado pela pandemia, o meu projeto, um dos meus projetos pessoais, não deu certo, não consegui pôr em prática e acabei deixando quieto e não deu certo. Eu queria ter emagrecido um pouco, perdido um pouco da minha barriga, ter ido para a academia. E eu descobri agora, ao final desse ano, que eu acabei engordando mais. Não, meu projeto foi para o espaço. E o projeto da igreja, os projetos da igreja também ficaram prejudicados naquilo que a gente planejou. E a gente teve que se reinventar, teve que fazer um monte de outras coisas, aprender a fazer de outras formas, e acabou mudando todos os nossos projetos. O que a gente pode aprender disso hoje? A palavra está com você, Lineu. Saudações aos irmãos e irmãs dos reformadores do cristianismo no planeta Terra. E hoje inicio minha palavra cantando. A você, tia Cecília, o meu abraço, e aos demais ouvintes distantes, a alegria de encontrar-nos novamente, com a graça de Deus. E assim eu estou fazendo a minha oração, pedindo a Ele a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre a minha vida agora, quando estarei meditando e ajudando os irmãos a meditar comigo na palavra de Deus. E eu começo com a versão número da segunda estrofe do hino 206, Castelo Forte, que diz assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Amados irmãos, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, e nós, metodistas, que não temos na essência a origem na Reforma, somos reformadores essenciais na Inglaterra, naquele tempo, através de John Wesley, e seguimos reformando este mundo em que vivemos, no intuito de atender os desígnios e a proposta de Deus para todos nós. Metodista
é aquele que pensa na excelência do amor de Deus, no projeto grandioso que Deus criou, projeto este perfeito, digno das nossas observações, da nossa vontade de executá-lo e vivermos segundo este projeto. O texto bíblico de Tiago, capítulo 4, traz uma ligeira orientação que é essencial, ao meu ver, para conhecermos o projeto de Deus, segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios para nossas vidas. Deus tem um projeto perfeito. Qual é o seu projeto? Ele está alinhado? Ele está de acordo com esse projeto de Deus? Nós vamos ver nesta manhã, pelo tema da nossa lição, nossos projetos e o projeto de Deus. Nossos projetos são muitos e vários. Cada um faz o seu, executa o seu, e eu falo de projeto com muita propriedade, não é porque eu sou engenheiro, mas é porque eu sempre fiz projetos, quer seja de engenharia, mas fiz muitos projetos em todas as outras direções. Eu fiz um projeto de um lar, segundo aquilo que ensinou minha mãe, conforme observava a palavra de Deus. E neste projeto, meus irmãos, quem não me conhece, está vivendo nesse instante, eu fiz um belo projeto. E eu fiz segundo a vontade de Deus. Por isso eu posso falar que depois de 40 anos, eu sou um cara que acertei o projeto. Meu projeto está aprovado. Projeto a gente tem que aprovar. O meu projeto de casamento foi aprovado segundo Deus, porque deu certo. Eu fiz também projeto de ter filhos. Foi um projeto que aí incluiu minha esposa. E eu tive 3 filhos. Um deles o pai levou cedo, os outros 2 estão comigo. Ah, que bênção! Este é um projeto aprovado. Todos eles também têm quase 40. E eles são uma bênção. E no meu projeto, a minha filha está retrucando que ela não tem 40, mas tem quase. Porque eu já tenho 40 de casado, ela tem 30 e poucos de existência. Mas eu fiz projeto também de ver os netos. E Deus me abençoou. Diz que a bênção do pai é ver os netos, filho dos filhos. Isso a palavra diz. E eu pude fazer isso e ver a bênção que são meus netos. São crianças fantásticas, conhecedores da palavra, praticam a palavra, vivem neste mundo atribulado, difícil, onde crianças estão, às vezes, longe da presença de Deus. Mas eu posso, com alegria, com satisfação, dizer que meus netos são crentes. Puxa, eu falo de boca cheia, minha boca é grande, meus lábios são carnudos, e eu falo alto. Meus netos são uma bênção. Isto porque meu projeto foi aprovado por Deus. Eu fiz outros projetos, né? Fiz projetos de construção, projetos de trabalho, projetos diversos na minha vida. Alguns também não deram certo. E por que não deram certo? Eu, às vezes, fiquei entristecido ou frustrado. Mas são projetos que talvez não tiveram alinhamento com a vontade de Deus. Portanto, não podiam dar certo. Não deveriam dar certo. Projeto é uma questão técnica de fazer a coisa certa. É projeto. O nome já diz projeto. É antes. Você executa um pensamento através de uma escrita, de um traçado, né? Tem projeto que é desenhado, tem projeto que é escrito, tem projeto que é só pensado,
Mas projeto é pró, é antes. É pré-feito antes de ser executado. Portanto, projeto que você faz de acordo com a vontade de Deus tem possibilidade de dar certo. Projeto que você não faz de acordo com a vontade de Deus, com certeza vai dar errado. Porque há uma diferença muito grande entre planejamento e projeto. Às vezes as pessoas se perdem. Planejar é algo que já está pensado. Projeto é pensar numa coisa para ser feita. O planejar é depois de projetar, né? Então, tem pessoas que falam assim, eu tenho um plano. Não, você tem um plano? Esse plano tem que ter um pré-requisito de um projeto. O plano é para a execução. Mas vamos lá ao texto que dá origem para a gente pensar propriamente hoje como é o seu projeto de vida e como é o projeto que Deus fez para a sua vida. Tiago 4, de 1 a 10, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes vossos prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com os ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eu ainda vou completar a leitura mais para frente, inclusive, eu não vou seguir agora, de mais uns versículos desse mesmo capítulo de Tiago. Ele, para quem estiver me acompanhando, pode anotar o capítulo inteiro de 4 de Tiago. É um livro que é um texto que nos orienta neste chamado a pensarmos como estamos vivendo e por que os nossos projetos, às vezes, estão completamente desconectados do plano de Deus e eles se executam em outra direção, acabam se perdendo na nossa vida e nós se perdendo a nossa vida pelos projetos executados errados ou mal feitos ou desalinhados com Deus. Portanto, vamos caminhando, e de repente, no fim da vida, percebemos que erramos, que fomos levados para uma situação complicada. Então, casais separam-se, porque não alinharam a proposta de casamento com Deus presente entre eles. Este tem sido um grande mal das famílias, um projeto mal feito na juventude por pessoas que não pensam em buscar a Deus para se unir ao outro e aí juntos formarem a
família. Tem sido a grande desgraça do período atual. Casamentos que se desagregam ou que são levados de qualquer maneira e vivam em brigas. E isso é muito triste. Isso é muito desastroso. Isso é muito problemático. Traz consequências para os filhos, para o resto da família. E isso é um projeto. Não existe outra coisa. Primeiro você projeta, chama-se, na fase preliminar, namoro. No meu tempo chamava namoro, hoje não sei nem como chama, mas no meu tempo chamava namoro. Nesta fase, que nós chamamos de namoro, você vai, junto com o seu parceiro, fazer um projeto. Você não vai simplesmente ter relação sexual. Você vai ter um projeto. Decorrente desse projeto, vai surgir oportunidades de se ter grandes e muitas relações sexuais, onde se obtém o verdadeiro e principal gozo, né, no aspecto sexual do homem e da mulher. Porque isso é uma consequência de um bom projeto. Muitos casais vivem, têm relação sexual e não chegam a nenhum lugar. Aí começam a buscar uma outra oportunidade e vem a traição, vem aquela confusão que nós sabemos, porque não fizeram um bom projeto. E quando for executar, então, executar pior ainda. E às vezes lá atrás, no namoro, né? Eu amo você, eu só amo você, aquele romance todo, mas na verdade isso não é muito bem fundamentado. E então dá para frente as consequências. Bem, mas nós não vamos falar só de família ou de sexo, ou coisa do que vale. Nós estamos falando genericamente, explicitando o caso do projeto de casamento. Mas nós temos vários projetos, inclusive projetos pessoais. Porque se você, primeiramente, não fizer o seu projeto pessoal de vida, quando você tiver que dividir a sua vida com um cônjuge, ou com um parceiro, você não tem nem o seu, como é que você vai dividir com ele alguma coisa que você não tem? Você vai continuar fazendo nada. Quem não tem nada, junta com o outro que pode ter alguma coisa, mas vai levar o outro a uma confusão danada. Então, todos nós temos que ter, primeiramente, o nosso projeto. E o nosso projeto de vida. Que inclui, inclusive, trabalho, ganhar dinheiro, construir casa, ter lazer. Esse é o seu projeto pessoal. Você chega na idade adolescente, que eu talvez falando agora, um adolescente que tivesse um pouco de maturidade, ele vai entender bem o que eu estou falando. Ele vai começar assim, o que eu vou ser quando crescer, né? Não é assim? Ele está pensando só em termos profissionais, de atividade exatamente visando o ganho financeiro futuro. Mas quem pensar só nisso vai ter uma parte da vida totalmente desprovida de projeto. E quem não pensa na vida como um todo vai encontrar sucesso naquilo que planejou e foi bem, mas insucesso em outras áreas. E isso, depois o dinheiro, se eventualmente ele tiver muito, não compra o que ele não fez no resto. Porque a nossa vida não se consiste só em ter dinheiro ou ter sucesso, morar numa casa boa, ou ter um carro moderno. A nossa vida é um todo, ela é ampla.
e ela tem que ser pensada além da vida terrena, para o além depois, para o além quando morremos, porque aí vivemos. Então, quem não faz projeto amplo em todo o tempo da sua existência, se limita a fazer um projeto para cá, ele vai ser curto, ele vai se extinguir. Então, projeto de vida tem que ser de quando nasce para além da morte. Vai de um extremo ao outro. Por isso que a Bíblia fala assim em Apocalipse. Deus fala, eu sou o alfa e o ômega. É o sentido mais amplo da existência. Porque ela é eterna. A existência do nosso ser poderá se dar eternamente se for com Deus e eternamente no inferno se for com o diabo. E aí, então, as pessoas que façam a opção de como fazer projeto. Aí surge a primeira interrogação. Qual é o projeto de Deus? Eu não sei. Deus não falou para mim. Eu nunca ouvi falar disso. Algumas pessoas poderão interrogar desse jeito. Bem, o projeto de Deus, quando a gente examina e vivencia a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, eu estou aqui mostrando para quem quiser saber que eu estou com ela aberta. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aqui está escrito o projeto de Deus. Ele não é desenhado, ele é escrito. E é perfeito. Eu, como engenheiro, entendo perfeitamente o desenho de Deus que está na Bíblia. E qualquer um, o detalhe é porque Deus é tão perfeito que ele esclarece tão facilmente e às vezes que sou engenheiro, mas só para ser aposentado. A verdade, o projeto de Deus aqui descrito é simples, objetivo, e quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, mais você se identifica com ele. E o projeto de Deus começa com o seu nascimento. Deus não fez você nascer porque seu pai e sua mãe foram ter uma relação sexual. Isto é apenas uma explicação científica humana, muito simples, muito reles. Da relação sexual que se diz que nasce um ser, que os grandes cientistas, médicos e etc. explicam assim, eu entendo muito diferente. Eu entendo que é Deus criando, é Deus realizando o seu projeto em você, como fez em mim. Eu nasci pela vontade de Deus. Jamais meu pai e minha mãe pensaram em mim. Eles nem sabiam quem era eu. Eles não podiam projetar, calcular, minimizar, maximizar, fazer qualquer ideia a meu respeito. Nunca tiveram sequer possibilidade de pensar que gente seria a pontinha da minha unha. Deus, sim, pensou, planejou e executou a criação do Linneu desde o seu início até os dias de hoje. E cuidará até o fim da minha vida. É esse o projeto de Deus comigo. Ah, como é excepcional! Esse Deus faz coisas fantásticas. E a Bíblia que disse isso para mim. Eu fui na faculdade de engenharia, fui estudar, tal, como faz projeto, mas o projeto da minha vida que Deus criou, foi Deus que falou para mim.
É impressionante. É diferente. É de outro jeito. Eu sei fazer projeto e riscar, mas Deus sabe fazer um projeto que é composto de variáveis diversas e muitas. Eu só consigo fazer no máximo em 3 dimensões. Deus faz em N direções e dimensões e tudo mais. Que coisa complexa. Eu não consigo mensurar o tamanho da complexidade do projeto de Deus para mim. E assim como foi para mim, é para você também que está me ouvindo. Deus fez um projeto para você, pastor. E ele só pensou em você, cabo a rabo, como diz o caboclo, de começo a fim. E você ficou perfeito. Eu, Adi, eu sou Lineu. Você que está me ouvindo é o outro. Mas também foi projetado por Deus. Agora, existe um problema muito sério. Todos nós fomos projetados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos executados por Deus. Mas quando ele coloca esse ser diante dele, perfeito, magnífico, cheio de tantas peças. Você já pensou a peça do coração, que tem tantas coisas que o homem quer descobrir. E o coração tem isso. Eu fui operado do coração. O homem já enfiou a mão lá, costurou, tirou defeito, mas ainda assim ele ainda precisa estudar muito para ver se chega mais um pouquinho para frente, porque meu coração já pode parar. Só que Deus sabe como meu coração foi feito, como ele estragou e como faz para consertar, e ele não precisa estudar mais nada, ele já sabe. Que coisa fantástica. Cada peça que nós temos aqui, tudo planejada, projetada, isso no âmbito físico, no âmbito de peça. Agora, vamos falar no âmbito intelectual. Deus sabe até o que eu vou pensar, as consequências de quando eu penso, o que eu faço de errado e como eu faço coisa errada. Então, o Deus que fez tudo isso, que construiu todas essas coisas, fala assim, olha, o Lineu vai ser prefeito. Vai, Lineu, vive no planeta Terra, goze de tudo que eu criei, da natureza perfeita que eu fiz, das aves, dos animais, da terra. Às vezes eu vou lá no sítio ver as plantinhas nascerem, e como é fantástico, aquilo brota, chove, fica verde, não chove, seca, chove de novo, floresce, e a comida brota. Comida brota. Nossa, que coisa linda. As flores. Minha mulher tem umas orquídeas aqui em casa, eu fico olhando. Cada cor sensacional. Ela é exuberante, a orquídea. Linda. Aí, meus netos plantaram um pé de goiaba. Agora está nascendo goiabinha aqui em casa, está tudo assim. É a primeira vez, eles estão acompanhando. Eles estão crescendo e o pé junto. E aí as goiabinhas vão virar goiaba. Aliás, já experimentamos uma primeira que nasceu aqui. Foi uma delícia. Uma goiaba grande, saudável. Porque não tem veneno, não tem nada, né? Natural. E Deus faz essas coisas. Falou, Lineu, vai lá e viva nessa terra, assim. Viva junto com os outros, viu? Só que os outros você tem que conviver com eles. Aí, o Lineu esquece. Ele tem memória, ele sabe pensar, a memória é para guardar os ensinamentos, mas ele esquece. E vive torto.
desvia. Ah, quando ele desvia. Isso daí a gente, na igreja metodista, chama de pecado. Porque faz diferente do que devia ser feito e a gente chama de pecado. Aí, aquilo que Deus fez que era para ser perfeito, mas ele deixou eu, que não sou perfeito, andar meio sozinho, ele soltou da minha mão, eu fui andei torto. Meu Deus, aí o mundo ocorre tudo isso que Tiago descreve aqui. Olha, no mundo tem desguerra, no mundo tem desinveja, no mundo tem briga, no mundo tem muita coisa. Não é assim que Deus quer. Deus não quer desse jeito. Deus prefere que vocês se entendessem, que você olhasse, examinasse a Escritura, de vez de ficar perdendo tempo em porcaria. Olha, quantas pessoas poderiam estar discutindo agora conosco, aprendendo. Não, mas tem poucas pessoas interessadas nisso. Infelizmente. Só que as que estão interessadas estão em sintonia com Deus. Tem possibilidade de corrigir o seu projeto. Tem possibilidade de melhorar o seu projeto. Tem possibilidade de usufruir de um acerto no seu projeto, porque isso traz consequências para você boas. Porque estando alinhado com o projeto de Deus, você vai viver em paz. Tiago fala assim, humilhai-vos. O termo humilhar é um pouco pejorativo, né? As pessoas não acham que humilhar é ruim, não deve. Eu não. Mas humilhar na presença do Senhor, aqui é uma proposta de mais submissão no sentido de aprendizado para se obter o sucesso na proposta de exaltação. Eu quero ajudar aqueles que não gostam, não aceitam o termo humilhar, põe se submeter, porque submeter nós todos submetemos, né? Tem o chefe, tem o subchefe, tem o prefeito. Por exemplo, eu sou um cidadão que me submeto ao meu prefeito, em primeira instância, né? Mas submeto também ao governador, ao presidente. Se fosse da minha vontade, o presidente não faria muita coisa que ele faz, não falaria muita coisa que ele fala, da minha vontade. Mas eu me submeto, aceito que ele é o presidente, ele é a autoridade. Então, não custa se submeter a Deus, não. Ixi, Deus não faz essas coisas. Se submeter a Deus é bem mais fácil, porque você vai se submeter ao que é certo, perfeito, correto. Não precisa ficar preocupado. Confia e você verá você ser exaltado, valorizado, melhorado, explicitado naquilo que Deus quer te fazer vivenciar feliz. Deus não te criou para você ser infeliz. Você é infeliz porque não obedece a Deus. Veja bem, a lógica é bem outra. Deus, põe isso na sua cabeça, Deus não te criou para você ser infeliz. Você é infeliz porque você não obedece a Deus. Você não segue o ensinamento de Deus. Você não coaduna com o projeto que Deus fez para você. E você tem outra coisa. Deus fez um projeto para você, mas ele não te amarrou, não te enquadrou, não te engessou para você só ter esse projeto. Exatamente como eu falei anteriormente,
Deus te liberou, ele soltou você para andar, você começou a andar, né? Lembrando da fase de criança, quando você, com um ano de idade, começa a andar, aí seus pais vão soltando o seu bracinho, você vai andando, no começo você anda cambaleando, daqui a pouco você firma as pernas, e hoje eu não tenho mais criança, eu só tenho um bebê aqui, que é o Vinícius. Ele não vai ser chamado de bebê, porque ele já está grande. Ele está me ouvindo, por isso que eu estou mexendo com ele. Ele já está grande. Ele já anda com as pernas dele, já sabe muita coisa. Ele tem 8 anos. É o meu neto mais novo. E como a gente já anda com as próprias pernas, a gente também decide onde vai o nosso nariz. E aí, onde vai o nosso nariz, como diz na linguagem vulgar, vai as nossas fraquezas, imperfeições e erros. Tiago fala assim, olha, você não sabe nem pedir. Pedir e não recebe porque vocês pedem mal. E isso significa que falta sintonia, falta conhecimento. As pessoas que não se envolvem com Deus não sabem nem pedir para Deus o que precisa para alcançar as misericórdias de Deus. E isso também é preocupante, porque a ignorância leva ao insucesso. Aí tem muita gente que eu já vi, eu lido com bastante gente, né? Fala assim, eu trabalho muito e ganho pouco. Eu falo assim, ó, não, você trabalha muito é uma parte. Ganhar pouco é a outra parte. Uma não está ligada com a outra. O que existe é uns que trabalham com mais eficiência e outros que trabalham com menos eficiência. Existe, é lógico, ganho salarial, mas nesse aspecto, se você trabalhar com mais conhecimento, com mais produtividade, você já tem chance de ganhar mais. Assim também é a palavra que está aqui. Se você não sabe pedir, você não vai ganhar nada. Tiago está afirmando isso. Dentro do seu projeto, você tem que, inclusive, conhecer a situação para poder pedir e ganhar o que você precisa. Não é o que você quer. E é esse o ponto mais difícil de fazer a concordância dos projetos. Porque Deus nos concede tudo o que nós precisamos, não o que nós queremos. E aí é um ponto que nós temos que conhecer com cuidado, meditar e atentar bem. Se nós pedirmos o que não, Deus sabe que nós não precisamos, porque Ele sabe perfeitamente o que precisamos, Deus não vai conceder o que nós não precisamos. Deus concede só o que nós precisamos, o que é necessário. E aí as coisas precisam ser sintonizadas. Quando nós estamos no caminho, na direção de Deus, nós estamos muito mais conscientes e conhecedores do que é que o plano de Deus fez para nós. Então, eu tive também, como o pastor citou no início, alguns projetos na minha vida, né? E um deles foi, que eu não tive, foi ficar doente. Esse foi um projeto que eu não pus na minha vida, mas eu fiquei. Mas, e foram doenças bem graves, viu? Bem traumáticas. Só que, naquele momento, como eu era bem alinhado com Deus,
apesar disso aí ser completamente distorcido do meu projeto, eu pude vivenciar isto e tirar disto lições para corrigir excessos e desvios que eu pratiquei anteriormente e passar a mudar muita coisa do meu projeto que precisava ser acalmado, modificado. E eu achava que o meu empenho, por exemplo, por trabalho, era algo que, como tinha dado certo no ponto de vista de sustento, eu consegui o sustento dessa forma, a minha cabeça, meu plano, meu projeto era se dedicar ao trabalho com muita intensidade, ou muito mais do que talvez eu precisasse. E isso trouxe consequências que eu tive que mudar. Ao mudar, eu pude começar a observar outras coisas que escaparam anteriormente. E estas mudanças trouxeram para mim consequências melhores. Por isso que eu cheguei até aqui, e talvez eu não chegasse se eu continuasse naquele ritmo, naquela voracidade que eu vivi 20 anos ou 25 anos anteriores, e foram tremendamente intensos. Talvez eu diria um pouco exagerados. Apesar que eu era crente, apesar que eu conhecia a palavra, apesar que eu nunca deixei de servir ao meu Deus, mas eu tinha alguns excessos desnecessários que levaram às consequências, e agora Deus falou assim, no meio do caminho, olha, vamos corrigir seu projeto aí, olha o que aconteceu na sua vida. Corrija o seu projeto para melhorar. Eu estou te dando uma baita de uma oportunidade, cara. Eu vou segurar na sua mão de novo, para você começar a andar de novo. Aí nasci de novo, hein? Que coração que para e começa a bater de novo, é segunda vida. Eu não sou gato, mas eu já tenho segunda vida. Então, veja bem, Tiago propõe para nós assim, afligi-vos, lamentai, chorai. Quem está me ouvindo, pense, se a sua vida está um pouco desencontrada, um pouco atribulada, olha, a proposta dele é afligi-vos, pense, medite, lamenta toda a besteira que você fez, se arrependa dela, chora bastante. Converta-se o vosso sorriso em pranto. Tem muita gente que pensa que está alegre na bebida, nas drogas. A droga traz euforia, alegria, e isto não leva a nada. É momentâneo. Prazer carnal, esdrúxulo. Eu nunca fumei, muito menos experimentei droga, mas eu tenho certeza e convicção do que eu estou falando pelas exposição de pessoas que eu conheço, pela experiência que eu já vi por aí tudo, pelas consequências das pessoas que experimentam e entram por esse caminho, vejam o estado que se encontram depois. Isso é fruto de pecado. E pecado tem que ser extirpado, porque no projeto de Deus isso não existe. Pecado é algo que é uma tiririca no nosso jardim. É praga. Tem que ser matado com veemência, com furor. E nós, que às vezes
estamos achando que estamos bem e felizes, estamos mal e infelizes. Deus propõe que a gente chegue a essa conclusão e olhe para o que Ele tem de bom para propor para nós. Deus tem grandes planos para você, para mim, para todos nós, porque Deus é super Deus. Quando a gente fala em Deus, a gente fica pensando em algo assim um pouco melhor, um pouco maior, um pouco mais poderoso. Não, Deus é muito mais poderoso, é muito melhor, muito perfeito, é essencialmente superior. Então, se humilhe, ache que você é bem raso mesmo, para você chegar diante de Deus com humildade para pedir a Deus. Não com soberba. Olha, eu vim aqui buscar minha bênção. Eu vim aqui buscar minha cura. Eu vim aqui buscar meu ganho financeiro, porque o Senhor prometeu dar para o justo. Não, não vai assim não. Deus não é ninguém igual a você, nem próximo. Deus é muito mais que tudo isso. Porém, Ele olha para você, porque Ele te criou. E você é alguma coisa porque foi Deus que colocou em você. Ele te fez, inclusive, a imagem. Ele fez você um pouco mais do que os animais, as plantas e etc. Por causa disto que Deus quer te alcançar e te beneficiar com um projeto maravilhoso. E cabe todo mundo no projeto de Deus. Porque eu acho gozado. Então eu fazia um projeto de uma casa para 5 pessoas. 6 ia ser apertado, porque tinha lá 5 camas projetadas e ponto final. Se por 6 já ia encher. Se por 7, lotava. Se por 10, não cabe. Deus não. Deus criou milhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Nós estamos já com 7 bilhões no planeta e Deus projetou e todo mundo come, todo mundo vive, todo mundo habita, todo mundo poderia viver adequadamente segundo a vontade de Deus e estaria vivendo melhor. Porque Deus, que capacidade, 7 bilhões de pessoas tem o planeta hoje, né? Por aí, um número absurdo, absurdo. Um número de seres comendo, vivendo, andando no planeta, né? Tudo. Olha que coisa fantástica. E nós hoje estamos falando para gente em São Paulo, gente em Curitiba, eu não sei quantas pessoas aí já... E outros lugares aí também. Estamos falando para muita gente. Isso para mim é coisa do outro mundo. Eu, até no começo do ano, só tinha falado na minha classe, para poucas pessoas assistindo. Hoje estou falando, nem sei para quem. Mas estou falando conforme a vontade de Deus, o que eu sinto no meu coração. A aula de hoje é para reformar. Nós estamos lembrando da reforma, é para reformar a sua vida. Se você reformar a sua vida, você vai ter um aspecto novo, diferente. Você pega uma casa velha, troca aqui, troca ali, mexe aqui, joga uma tinta, ela já ficou diferente. Ah, essa casinha tá... Isso eu estou falando de casinha, eu só falo em casinha. Mas reforma a sua vida, tira metade desses pecados de cara e na outra metade na outra cara. Uma metade cedo, outra metade à tarde, e comece amanhã diferente. Mude. Faça o que Deus tem proposto. Nossos projetos e o projeto de Deus estão intimamente apontados e alinhados. Se você não desviar, se você não mudar. E aí, se você fizer isso, você poderá usufruir com grandes
bênçãos da vontade de Deus que Ele tem de bom para você. Eu não sei se nosso tempo está se esgotando, quando eu me empolgo, eu esqueço da hora, mas eu ainda quero cantar agora a primeira estrofe do hino da Reforma. A Reforma, é uma data para mim muito especial. Eu gosto muito dessa data. Ela marca uma mudança, pelo menos em grande extensão, no mundo ocidental, né? E eu sei que também interferiu no mundo oriental, mas no mundo ocidental ela dividiu a igreja, o que não era a vontade de Deus, talvez, mas foi necessário, porque até a própria igreja se desviou dos desígnios de Deus. Veja bem como é difícil. A própria igreja perdeu o rumo pelo pecado para fazer contrário à vontade de Deus. Aí precisou ter um movimento onde alguns levantaram a hipótese de nós corrigirmos o caminho, e eu sou desse momento, eu sou adepto dessa linha, por isso eu comemoro a Reforma com entusiasmo, com alegria. E eu cantei a segunda estrofe, porque, ao meu ver, ela é desafiadora. A primeira estrofe que eu vou cantar agora, ela é mais de meditação, ao meu ver, né? O meu sentimento. Eu não sou nenhum analista poético, mas... E eu gosto de cantar. Eu não tenho grandes vozes, mas eu gosto de cantar. Então, eu queria finalizar meu momento hoje com a primeira estrofe do hino 206, do Enário Evangélico. Ele trata, é o hino da Reforma, né? E ele trata exatamente do aspecto daquele momento que o povo estava sentindo necessidade de mudar o projeto. Vamos cantar. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. Amém. Não há na terra projeto melhor do que o projeto de Deus. Meus irmãos, atentem para o que eu disse hoje, através do Espírito. Amém. Muito bem, irmão Lineu. Muito bem, muito obrigado por essa aula. Eu tô com um comentário aqui que eu tô até com medo de colocá-lo no ar, porque assim, você já se empolga com a aula e com os temas que você traz. Se eu colocar esse comentário que está aqui, aí você vai ficar o dia inteiro empolgado dando aula e a aula nunca acaba. Olha aqui, ó. Quer ver? Aqui. Irmã Maria Célia fala que aula maravilhosa e abençoadora. Aí ela fala assim, passaria o dia inteiro te ouvindo. Se você se empolga, se você já se empolga assim, então... A Maria Célia é muito minha amiga, é por isso. Ela faz elogios aí desnecessários
Mas eu agradeço. Ela tem um carinho muito grande comigo e eu com ela. Por isso que ela... Assim. E o Benê também, um grande amigo. São irmãos que eu vi chegar na igreja e pessoas dedicadas, importantes. Eu fico feliz. Se ela gostou da aula, porque ela não tem a vivência que eu tive de escola dominical, né? Então, eu digo para ela, isso é a escola dominical. Né? E aí você diz que estava falando, não sabe nem para onde. A aula por meio virtual tem um alcance muito grande. Olha só, a Tânia está te ouvindo lá da Índia. Tá longe. Que bom. Um grande abraço, Tânia. E um beijo para você. E assim a gente tem a participação também da Dina Moreto, né? lá no rancho dela. A participação do Samuel e Maria Célia, lá de Buritama. Eu aprendi muito com ele, né? E eu tenho um carinho especial por eles. Maria Célia junto. Teve também, está conosco também o pastor Edeir Lobo, a irmã Odila de Húngaro, a irmã Leontina, o irmão Natanael, a irmã Maria Aline, e muita gente assistindo a sua aula, assistindo esse momento de escola dominical. E nós queremos agradecer, então, a presença, a participação de cada irmão. Agora você já pensou a minha responsabilidade. Só aí já tem 2 pastores, né? Não, 2 não, 3, né? 3, pastor Edeir. Então, você imagina a minha... Eu preciso tomar cuidado. Fora os outros, eu não sei. Mas você conduz muito bem a aula e Deus te inspira a cada dia para trazer. De Deus, realmente. E me empolgo mesmo, porque quando eu sinto que Deus está falando, eu acho que tem que ser com convicção, com certeza, porque é Deus que está querendo dizer e me usou hoje. É isso mesmo. E quando a gente faz as coisas de Deus com o coração, com todo o nosso ser envolvido, Deus nos inspira e a gente se sente empolgados. E eu acho que isso é o que a reforma trouxe. Né? E nós, hoje à noite, nós vamos falar um pouco sobre isso também, a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Essa empolgação e esse envolvimento que Deus permite na vida de cada crente, de cada irmão, de cada irmã. Muito bem, irmão Lindeu, nós chegamos o momento de encerrarmos a nossa aula e eu queria te convidar a orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo e abençoando também o nosso almoço que nós teremos daqui a pouco. Bondoso e glorioso Deus, reformador das nossas vidas, Deus criador de todas as coisas, nós te buscamos nesta manhã humildemente para meditar na tua palavra. Nós rogamos, ó Deus, que tu viesses e estivesse entre nós. E nós sabemos que tu nos escutaste. E muitas pessoas estão ouvindo, ó Pai, a tua palavra. Estão precisando reformar a sua vida. E nós, ó Deus, nessa manhã anunciamos exatamente esta mensagem. Para pessoas largarem o pecado que está envolvendo a sua vida, os seus projetos, que estão sendo derrotados por esse pecado. Para que eles se desviem e excluam o pecado das suas vidas e modifiquem o rumo que estão tomando. Por isso, ó Deus, nesse dia que comemoramos a Reforma Protestante, nessa aula da Escola Dominical, nós rogamos imensamente, ó Deus, que muitas pessoas possam ter o prazer e a alegria
de entender a tua vontade, a tua palavra, e possam buscar-te, ó Pai, no seu projeto perfeito de vida, para então usufruírem da bênção maravilhosa do salvamento de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ó Pai querido, nós fizemos o que tu quisesse que pudéssemos fazer nesta manhã. Sentimos que cumprimos a tua vontade. Agora rogamos que tu abençoes esta obra, esta igreja, que tem se mantido fiel a ti, e tem buscado, ó Deus, expressar e ensinar a tua palavra. Que ela alcance vidas em todo o planeta, para que muitas pessoas possam te conhecer, ó Deus. Nós rogamos humildemente, nós choramos o pecado que tem excluído as pessoas de ti. Agora, Pai querido, nós oramos pelos enfermos, por aqueles que têm estado com dificuldade. Em especial, ó Deus, eu coloco a família do meu irmão, Careca, todos os seus companheiros de trabalho que estão envolvidos na doença da Covid. Ó Pai querido, eu declaro que esta doença é maldita, não veio de ti. Pai de amor, tenha misericórdia de nós. Permita que nós possamos alcançar, pelo menos, a vacina, para evitar que possamos sofrer tanto, porque muitas pessoas têm morrido, inclusive sem te conhecer, ó Pai. Permita que nós possamos sobreviver com a tua graça e com o teu amor, primeiramente, e depois com a cura dessa enfermidade terrível. Ó Pai, nós oramos, porque agora a nossa igreja também volta para se reunir presencialmente. Nós estamos doloridos e saudosos dos momentos em que nos confraternizávamos no templo, lugar santo e sagrado e consagrado a ti. Por isso te buscamos, ó Deus, para que isso seja possível novamente. Sentimos a necessidade de estarmos juntos para te buscar, ó Pai. Fica conosco nesse dia. Abençoe a refeição que teremos logo mais. Guarda-nos de todo mal. Ajuda-nos, ó Deus, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Estamos finalmente encerrando. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, dia sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Muito. Nós cantamos junto, não? Hã? Saiu junto, não, né? Não. É porque senão o som atrapalha. Muito bem. Não, aqui, velho. Um abraço a todos. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. Até, vamos ver se à noite, o que nós